Naquela época eu achei que eu tinha encontrado o amor da minha vida. Hoje eu acredito que eu tinha encontrado sim, fubá. Mas eu era muito medroso, deixei passar muita oportunidade. Não se deixa passar oportunidade. Ele falou muitas vezes pra mim assim: amorzinho, vamos morar comigo? Eu devia ter ido, né? Eu não tinha nada a perder, se desse errado era só voltar pra trás. Vamos morar comigo, né? Vamos, eu queria tanto uma vida junto com você. Eu falei assim: ah não, Árabe, não é a hora ainda, não é a hora, vamos. Eu falei: não é a hora. Ele falou assim: ah, ele queria muito, sabe? Daí foi quando empecou o macaco de vez. Eu queria fazer uma surpresa pra ele. Eu ia morar com ele. Nós saíamos pra balada junto, passava a noite inteira junto. Ele me levava nas baladas. Ele contava as histórias de São Paulo. Às vezes eu ia pra casa dele, nós dormia junto, porque ele era médico. Então o médico não tinha muito tempo, sabe? Não tinha os horários certos. Daí nós dormíamos, às vezes eu acordava 2 horas da manhã. E ele falava assim: vamos dar uma volta, passear? Eu falei: mas 2 horas da manhã? Ele falou: amorzinho, você tá em São Paulo, aqui não existe horário. Vamos tomar banho, vamos se arrumar e vamos. Daí 2 horas da manhã, quando era 3 horas, nós estava levantando, tava saindo e tava indo pra balada. Ele me levava pra um barzinho. E cada lugar de São Paulo que ele ia, ele contava uma história, que ele nasceu lá, né? Ele contava a história do lugar. Ele adorava me apresentar pros amigos dele. E eu conheci um monte de amigos, sabe? Um monte de amigos. Teve uma vez que eu fui no serviço dele. Gente, eu tô misturando meio que a história, mas é porque eu vou lembrando das coisas. Uma vez, ele falou assim: amorzinho, vem visitar aí. Eu falei: vou. Isso era de dia. Ele tava no serviço ainda. Eu falei: meu, era árabe, como que eu vou entrar lá no seu prédio se você não tá lá? Ele falou: não, você vem me visitar aqui no serviço. Eu falei: tá bom, mas eu vou ter que sair do meu serviço primeiro, que eu trabalhava numa empresa lá em Sorocaba, que era 1 hora de ônibus também. Ele falou: não, venha direto do seu serviço, do jeito que você tiver. Qualquer coisa a gente compra uma cueca pra você, um short, uma camiseta. Eu falei: você tem certeza? Eu falei: tenho, porque na época eu usava uniforme. Era uma camiseta preta, escrito Dalutex aqui no peito, uma calça preta de sarja e uma bota bico de ferro, aquelas de fábrica, sabe? E eu entrei dentro desse ônibus e fui. Ali eu tava Alice, no País das Maravilhas, eu tava amando, gente do céu. E fui. E ele explicou certinho como que eu ia chegar no hospital que ele trabalhava. Quando eu cheguei no hospital, ele foi me receber, ele colocou um jaleco de mim, um jaleco branco. Ele falou assim: vamos entrar dentro da sala junto comigo. Eu falei: mas árabe, pode? Ele falou assim: eu sou médico, lógico que pode. Você vai sentar, vai ficar quietinho lá. Se alguém perguntar, a gente fala que você é estagiário, que você tá ali pra você aprender. Eu falei: árabe, mas essa bota? Eu falei: ninguém vai olhar pro seu pé. E ninguém vai nem olhar pra você. E realmente ninguém olhou. E ali eu vi ela atendendo as pessoas, sabe? Eu lembro de uma mulher que chegou assim, contando: ai, doutor, eu tô assim, assim, assado, uma dor aqui, uma dor ali. Eu acho que eu vou ter que tomar dipirona, né? Ele ficou só olhando pra mulher. Da mulher quieta. Depois a mulher falou pra ele assim: o senhor não vai falar nada, não vai me examinar? Ele falou assim: ué, você já se deu o diagnóstico? Você me disse que você tem, você disse a causa e você disse que vai tomar dipirona? Eu não preciso de médico. Falou pra ela. Nossa, mas essa mulher ficou doida, fubá. Ela gritava, ela falava nomes barbarizantes que eu não podia contar aqui, que ia cancelar o vídeo. Mas ela xingou e ele só calmo, sabe? Ele falou: tá vendo, amorzinho, o que eu tenho que passar? Depois que a mulher foi embora. Enfim, eu achava, assim, eu gostava muito dele, mas eu achava que ele podia ser mais humanitário, mais bonzinho que a turma. Mas ele falou assim: você fala isso porque você não trabalha aqui. Porque não é fácil aguentar gente folgada, gente que vem aqui só pra pegar testado, gente que não tem nada. Ou gente que vem aqui que não precisa passar em médico e se dá o diagnóstico e já fala o remédio que vai tomar. Ele falou assim: não estudei pra isso. Mas enfim, né? Cada um é cada um, eu não sei. Ele vivia aquela situação. Ele era do signo de aquário, que nem eu, sabe? E daí, de tanto ele insistir que eu queria que eu fosse morar com ele, eu fui fazer uma surpresa. Eu queria morar com ele. Eu falei: eu vou morar com o árabe. Na época, eu, na minha inocência, como que eu fiz, fubá do céu? Entrei numa sala de bate-papo, sabe aquele chat do UOL? Entrei na sala de bate-papo, olha a minha cabeça, gente do céu. Entrei na sala de bate-papo do UOL, eu falei assim: eu vou conhecer alguém que tenha alguma empresa, que possa me dar emprego, daí eu vou poder morar em São Paulo. São Paulo é tão grande, eu não tinha essa noção. São Paulo é tão grande que, dependendo do lugar, era mais fácil morar em Sorocaba e ver ele toda semana do que morar. Eu não tinha essa noção, fubá, mas eu queria fazer essa surpresa pra ele. Daí eu entrei lá no chat e fui conversando com várias pessoas, e daí eu encontrei um rapaz, veja bem como o mundo é pequeno. E fui conversando com o rapaz, eu falei: talvez esse rapaz consiga me ajudar. Quando a gente foi pro MSN, olha, eu sou da época do MSN, fubá. Quando a gente foi pro MSN, de repente o rapaz me bloqueou. Falei: nossa, mas o que isso aconteceu? Bloqueou e saiu do chat, eu não encontrei mais o rapaz. Isso foi à tarde. Quando foi à noite, o árabe me ligou. Falei: amorzinho, seja sincero comigo, você tava no bate-papo, tal? Falei: tava. Por quê? A partir de hoje tá terminado, não quero mais falar com você. Falei: mas por quê? O que aconteceu? Falei: o que aconteceu? Você acha que é bonito você tá caçando no site do UOL, sendo que você tem um namorado que te ama, que te dá valor, que te respeita? Você acha que eu mereço isso? Eu trabalhando lá,
e você na internet caçando, mas descarregou os cachorros em mim. Eu falei, mas foi árabe, como que você sabe? Ele falou assim, porque você falou com o meu amigo. Gente, era o amigo que morava com ele na mesma casa que eu contei pra vocês. Olha que mundo pequeno, como numa cidade de São Paulo, com milhões de pessoas, eu fui encontrar justo o amigo dele que mora com ele lá na sala de bate-papo. E o amigo dele, né, não esperou o que eu ia falar, não esperou eu falar nada e simplesmente deduziu que eu tava caçando e contou pro árabe, o árabe largou de mim. E daí começou o meu sofrimento. Ai, gente do céu, daí eu sabia o que era sofrer por causa de alguém. Porque o árabe não perdoava. Ele não queria me perdoar de jeito nenhum. Falava, árabe, me perdoa, eu não fiz por maldade, eu não era o que você está pensando. E eu não culpo ele, porque quem que ia acreditar? Não culpo ele, quem que ia acreditar? E a gente ficou muito tempo, sabe, um gostando do outro. Eu sofri que nem uma cadela, eu sofri muito demais. Um dia eu falei, árabe, eu vou aí pra nós conversar, deixa eu ir aí. Ele falou, nossa, nós não temos mais o que conversar, deixa eu ir. Eu falei, quer saber? Eu peguei e fui pra São Paulo. Peguei o ônibus, desci lá na Liberdade, fui pra casa dele. A hora que eu cheguei lá, fubá, eu ligava pra ele. Ele não atendia, ligava, não atendia. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô em São Paulo agora, como que eu vou fazer? Não tinha nem dinheiro pra voltar, só tinha dinheiro pra ir. Eu emprestei dinheiro pra ir ainda, só tinha dinheiro pra ir. Daí eu lembro que alguém entrou no prédio, eu falei, moço, pode entrar? Eu tenho um amigo aí que, né, eu tô esperando ele, não abre, daí ele deixou eu entrar. Quando eu cheguei lá, bati na porta. Batia, o árabe não saía. Isso, eu acho que eram umas 5 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde. Tava anoitecendo, lembro que tava anoitecendo. Batia, ele não saía. Daí o que eu fiz? Eu tava com uma mochila, sentei na porta da casa dele, cochilei e fiquei ali. Quando foi 3 horas da manhã, o árabe chegou da balada. Bêbado. O que você tá fazendo aí? Eu falei, vim conversar com vocês pelo teu telefone, eu não tava aqui. Daí ele pegou, abriu a porta, entramos. Quando nós entramos, o amigo dele que tinha conversado comigo no chá tava dentro da casa. Eu acho que não saiu de medo da confusão, alguma coisa. O amigo dele não abriu a porta pra mim. E daí naquele dia eu dormi junto com ele, sabe? Nós dormimos abraçadinho de conchinha. Ele falou assim, nossa, eu sofri tanto, tô sofrendo tanto por causa de você. Por que você fez isso comigo? Daí, fubá, eu tinha... O que eu tô contando pra vocês agora, eu não contei pra ele. Eu falei pra ele que, nossa, eu entrei por entrar. Eu falava isso pra ele, eu entrei por entrar. Eu não tive a audácia de contar que eu queria fazer uma surpresa pra ele. Na minha cabeça ele não ia nem acreditar. E daí... Nós conversamos a noite inteirinha. Quando foi no outro dia cedo, ele falou, agora você precisa ir embora. Eu falei, árabe, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Ele falou, não, você vai embora. Nós não estamos juntos, nós não voltamos. Nós nem ficamos naquela noite, fubá. Eu só dormi abraçado com ele. Ele me contou que ele estava tomando remédio para conseguir dormir. Ele falou, por causa de você, eu nunca tomei remédio por causa de ninguém, eu tomo remédio para poder dormir. E daí eu falei, árabe, não tem dinheiro para ir embora. Ele deu dinheiro para mim e eu saí e fui andar por São Paulo. Vocês acreditam? Fiquei sem andar, quando era de noite, falei, árabe, eu tô aqui ainda. Ele falou assim, o que você tá fazendo em São Paulo? Ainda? Eu falei assim, eu quero falar com você. Ele falou, nós já falamos tudo que tem que conversar. E eu fiquei, fubá, aquela madrugada andando em São Paulo. Em São Paulo, gente, olha que perigo. Em São Paulo, eu lembro que tinha uns horários certos pro metrô começar a funcionar, era bem de madrugada, sabe? E daí que eu fui embora pro Sorocaba. E foi aquele sofrimento. Eu sofria em Sorocaba, ele sofria em São Paulo. Foi muito sofrimento demais. E daí eu percebi que ele não queria mais, e eu também tinha que tocar minha vida, e eu ficava com outras pessoas, sabe? Eu ficava com outras pessoas, só que eu lembrava dele. Não tinha como não lembrar dele. Uma vez eu conheci um rapaz, falei, vou tentar com esse rapaz, né? O rapaz quis impressionar eu, levou no motel com banheira. Nunca tinha entrado no banheiro na minha vida. O que eu entrei na banheira, eu comecei a chorar, e isso já fazia muitos meses, eu acho, sabe? Eu não lembro. E o rapaz, por que você tá chorando? Eu contei a história do rapaz. O rapaz não se apaixonou, ele falou, nossa, ninguém nunca chorou por mim desse jeito. Ai, me deu uma chance, daí eu não consegui, depois desse dia eu não consegui mais nem conversar com o rapaz. Peguei até ranço do rapaz, dele querer pegar o lugar do árabe. Essa parte da história, eu só fui lembrar a hora que eu tava editando o vídeo. Mas como ela é interessante, eu achei legal vir aqui contar pra vocês. Daí uma vez, eu fui viajar pra Santos. Eu sempre gostei de ir em lugar que tenha praia, e Santos eu fui várias vezes, sabe? Fui viajar pra Santos numa virada de ano, junto com os meus amigos. E daí tinha uma lenda lá, que se a gente pegasse uma flor, qualquer flor que tivesse lá, e oferecesse pra Iemanjá na virada de ano, e fizesse um pedido, a Iemanjá atendia. E daí eu fui no muro que tinha do outro lado da rua. Tinha umas flores meio rosa, meio roxa, sabe? Daí peguei lá um maço de flor, fui todo feliz na frente da praia, fiz a minha oração, joguei no mar e pedi pra Iemanjá que eu queria o árabe de volta. Enfim, e esqueci isso, fubá. Quando foi no carnaval, eu voltei pra essa mesma praia com os meus amigos. E tava fervendo lá. Quando eu chego no mesmo lugar que eu fiz a oração, eu olhei pra trás assim, alguns metros de mim tava o árabe. Gente, chega a me arrepiar, ele tava ali. E daí na hora eu lembrei da oração que eu tinha feito pra Iemanjá. Naquele momento, eu passei a acreditar na Iemanjá. E daí eu fui correndo.
Eu não pensei em nada, não pensei se ele queria me ver, se eu não ia, se ele tava namorando, se eu não tava. Eu fui correndo e pulei nas costas dele, abracei ele por trás. A hora que eu abracei, ele olhou pra trás assim, ele me conheceu e a gente se abraçou e a gente começou a ficar junto. E eu lembro que a gente foi no mar. E a gente começou a namorar ali no mar, conversando com o outro, um tão feliz de conversar com o outro. Gente, passou o dia inteiro junto ali e eu não queria que acabasse mais aquele dia, porque a hora que acabasse o dia eu sei que ele ia pra casa dele, eu ia pra minha casa, ia voltar tudo aquele negócio de novo e a gente tinha um medo de voltar um com o outro e de sofrer, sabe? Mas eu lembro que a gente viveu aquele momento e naquele momento eu passei a acreditar na Iemanjá. Eu era católico ainda. Depois eu fui pra minha casa, ele foi pra casa dele, às vezes ele mandava mensagem, às vezes eu mandava, ficava aquele negócio. E depois de muito tempo que não passava, às vezes, sabe quando você tenta segurar tanto tempo, daí um dia você manda uma mensagem, daí a gente tenta se segurar, um dia ele mandava, eu respondia. Um dia eu falei, Árabe, nós dois sempre, se nós não se esquecemos depois de tanto tempo, eu acho que já tinha passado um ano e pouco, se nós não se esquecemos um do outro ainda, vamos tentar. Ele falou, tá bom, vamos tentar. Só que nesse tentar, o Árabe já não falava mais, não me chamava mais de amorzinho, não falava mais eu te amo, sabe? Parecia que aquele encanto tinha se quebrado, tinha perdido. E daí eu falei, não, desse jeito eu não quero. E daí eu que terminei com ele. Um dia eu falei assim, Árabe, por telefone, eu falei, Árabe, não vai dar certo nós dois. Se for pra ser desse jeito, não dá certo. Eu não tive coragem de contar o porquê. Daí eu ia falar pra ele, Árabe, você não fala, mas eu te amo, isso tá me incomodando, não sei o quê. Eu não tinha coragem de falar, simplesmente eu falei pra ele, não vai dar certo nós dois. Daí a gente seguiu a vida mesmo. Eu lembro que ele começou a namorar com outro rapaz. E eu fui vivendo minha vida também. Só que de vez em quando ele me mandava mensagem. E sempre falava que gostava de que me amava, sabe? E você falou, nossa, eu te amo até hoje. Como que pode? Ele falava. E daí teve um dia que ele mandou uma mensagem pra mim. Ele falou assim, amorzinho, posso falar com você? Daí chamou de amorzinho. Nossa, o meu coração dava até batedeira, fubá. Falei, pode falar comigo. Tenho um negócio pra contar pra você. Falei, então conte. Eu sofri um acidente. Eu não tô sentindo da cintura pra baixo, não sinto nada, tá tudo quebrado. E eu tô aqui no hospital e eu gostaria de contar pra você isso. Ele falou, nossa, mas eu vou te ver aí, eu vou te ver. Eu falei, não venha. Eu não quero que você me veja do jeito que eu tô. Eu sofri um acidente, o carro, perdeu o carro. Eu tô vivo por Deus aqui. Eu falei, não, mas eu vou ver você. E nisso a mãe dele tava cuidando dele, eu conversava com a mãe dele. Eu falei assim, a senhora deixa eu ir ver ele aí? Ela falou, pode vir ver, meu filho, pode vir ver. Só que o Árabe não queria. Daí eu falei, Árabe, sua mãe não vai ficar muito tempo aí. Que a mãe dele, eu não lembro se a mãe dele era dentista, a mãe dele tinha que voltar. A mãe dele morava em Goiânia. E eu falei, quando sua mãe sair daí, eu vou aí pra cuidar de você, tá bom? E daí o Árabe me ligou no outro dia e falou assim, amorzinho, hoje eu vou fazer uma cirurgia, então eu não vou conseguir conversar com você. Nessa hora, eu nem perguntava pelo namorado dele, eu acho que eles não estavam juntos mais, mas enfim, aquele árabe que eu tinha conhecido tinha voltado a ser aquele árabe, sabe? Só que eu não tinha visto ele, eu não cheguei a ver, porque ele estava dentro do hospital e não queria me aceitar lá. Ele falou assim, hoje eu vou passar por uma cirurgia e talvez eu não fale com você, mas não é porque eu não quero falar com você, é porque eu tô na cirurgia. Eu falei, tá bom então. Quando faltava 1 hora pra cirurgia, o árabe me ligou. Gente, por algum motivo eu não quis atender o telefone, eu não atendi o telefone. Eu não lembro se eu tava fazendo charminho. Essa é a hora de fazer charminho? Olha pra você ver como que eu era errado, gente do céu. Eu não atendi o telefone. E essa vez foi a última vez que o árabe tentou me ligar. Eu só lembro que depois o meu telefone tocou. A mãe dele falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, e o árabe, como que tá? Ele entrou na cirurgia e teve parada cardíaca. Não aguentou e faleceu. Gente, aquele dia parecia que abriu um buraco no meu peito. Quero mostrar pra vocês aqui a última mensagem que o árabe mandou pra mim. Do dia 23 de fevereiro de 2011, ele mandou assim, tô no HC agora, meu nenê. Tô esperando a cirurgia e depois volto pra casa. Saudade, 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 Juca. Que ele se chamava de Juca, sabe? O nome dele era Juliano, mas ele se chamava de Juca. Daí ele falou da mãe dele. Ela tá aqui do meu lado, mandando um beijo pra você também. E disse pra você aparecer aqui, senão ela vai embora sem te ver. Beijo, Juca. E depois eu mandava mensagem pra ele também, sabe? Daí a última mensagem que ele me mandou foi essa daqui. Como estão as coisas? Ainda tô internado, aguardando a cirurgia. A mamãe foi embora. Ela tem as obrigações dela, mas tudo bem. Ansioso pela cirurgia logo. Beijo lindo, Juca. E foi a última vez que o árabe me mandou mensagem. E daí eu mandava mensagem, ligava, não respondia. E foi quando a mãe dele ligou pra mim e falou que ele tinha falecido. O árabe foi enterrado lá em Goiânia. Talvez um dia eu vá lá no túmulo dele, não sei nem como que eu vou achar. Deve ter muitos cemitérios em Goiânia, não sei. Eu fiquei muito tempo conversando com a mãe dele, sabe? Eu sempre dei apoio pra mãe dele, a mãe dele sempre me tratou bem. Até que um dia, depois de meses, o pai dele mandou uma mensagem pra mim. Falou assim, pare de falar com a minha mulher.
Eu não te dei liberdade para você falar com a minha mulher desse jeito. Pare de conversar com ela. E daí nesse dia eu parei de conversar com ela, mas não foi porque eu não gostava mais dela, foi porque eu achei que tava incomodando, sabe? O marido dela foi super, o pai do árabe, né? Foi super, assim, foi super chato comigo, sabe? Eu conversava com ela, tipo, querendo dar um apoio e a gente se apoia essas horas, né? E desde então eu nunca mais esqueci do árabe. O árabe me ensinou muitas coisas, me ensinou muitos valores. Como eu falei pra vocês, eu era todo errado. Não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu era pior. E dentre as coisas que o árabe me ensinou foi falar eu te amo pra mãe. E ele foi a primeira pessoa que eu falei eu te amo também. E às vezes eu sonho com ele ainda. Eu fico muito feliz quando eu acordo e sonho com ele, sabe? E quando eu sonho com ele, eu coloco na minha cabeça que é uma visita que ele fez pra mim. E eu fico super feliz, sabe? E, gente, essa história do árabe é uma pessoa que eu nunca vou esquecer, eu acho, né? Que me ensinou tanta coisa e é por causa disso que sempre eu lembro dele e conto pra vocês, falo dele, falo o nome dele. Foi uma pessoa muito especial na minha vida, que hoje tá em outra vida e que talvez um dia eu encontre por aí. Não sei, diz que as pedras se encontram, né? E diz que existe vida após a morte. Se for verdade isso, quem sabe não vai encontrar ele. Então essa é a história do árabe que eu prometi pra vocês que eu ia contar. E tá contado, fubá. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me assistir até aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Sorria sempre, fubá. Tchau, até o próximo vídeo. Essa parte da história eu só fui lembrar a hora que eu tava editando o vídeo. Mas como ela é interessante, eu achei legal vir aqui contar pra vocês. A gente tava naquela situação que a gente não conseguia voltar. Eu acho que tipo, ele não acreditava em mim e eu também era medroso demais. A gente se gostava, mas não voltava, sabe? Quando não aguentava muito mais, daí quando passava muito tempo que eu não aguentava, um mandava mensagem pro outro. Tipo, tava um tentando esquecer o outro, mas não conseguia. Daí uma vez eu fui viajar pra Santos. Eu sempre gostei de ir em lugar que tenha praia. E Santos eu fui várias vezes, sabe? Fui viajar pra Santos numa virada de ano, junto com os meus amigos. E daí tinha uma lenda lá que se a gente pegasse uma flor, qualquer flor que tivesse lá, e oferecesse para Iemanjá na virada de ano e fizesse um pedido, a Iemanjá atendia. E daí eu fui num muro que tinha antes da praia, e daí eu fui num muro que tinha do outro lado da rua, tinha umas flores. Eu não lembro eu não lembro que flor que era tipo meio rosa, meio roxa, sabe? Daí peguei lá um maço de flor, fui todo feliz na frente da praia, fiz a minha oração, joguei no mar e pedi para Iemanjá que eu queria o árabe de volta. Enfim, e esqueci isso, fubá. Daí eu passei toda aquela comemoração de Ano Novo e nem lembrei mais disso. Quando foi no carnaval, eu voltei para essa mesma praia com os meus amigos. E tava fervendo lá. Quando eu chego no mesmo lugar que eu fiz a oração, eu olhei para trás assim, alguns metros de mim tava o árabe. Gente, chega a me arrepiar. Ele tava ali. E daí na hora eu lembrei da oração que eu tinha feito para Iemanjá. Naquele momento eu passei a acreditar na Iemanjá. E daí eu fui correndo. Eu não pensei em nada, não pensei se ele queria me ver, se eu não ia, se ele tava namorando, se ele não tava. Eu fui correndo e pulei nas costas dele, abracei ele por trás. A hora que eu abracei, ele olhou para trás assim, ele me conheceu e a gente se abraçou. E a gente começou a ficar junto. E eu lembro que a gente foi no mar e a gente começou a namorar ali no mar, conversando com o outro, um tão feliz de conversar com o outro. Gente, passou o dia inteiro junto ali e eu não queria que acabasse mais aquele dia, porque a hora que acabasse o dia eu sei que ele ia para casa dele, eu ia para minha casa, ia voltar tudo aquele negócio de novo e a gente tinha um medo de voltar no com o outro e de sofrer, sabe? Mas eu lembro que a gente viveu aquele momento e naquele momento eu passei a acreditar na Iemanjá. Eu era católico ainda. Depois eu fui para minha casa, ele foi para casa dele, às vezes ele mandava mensagem, às vezes eu mandava, ficava aquele negócio que já tava.